Quero compartilhar com vocês uma história que, sinceramente, no começo, achei muito difícil de acreditar. Mas ao ver as lágrimas no rosto da minha bisavó, que felizmente ainda tenho comigo, passei a acreditar em cada palavra que ela contou. Sempre que ela relembra essa história, todos da família ficam arrepiados. Por isso pedi sua autorização para compartilhá-la com este grupo. Minha bisavó nasceu em 1930. Ela era a caçula de 3 irmãs. Seu nome é Maria Carranza. A irmã mais velha se chamava Joana. Quando tinha apenas 18 anos, Joana decidiu se casar com um rapaz muito bonito daquele povoado no estado do Mato Grosso. Segundo minha bisavó, esse jovem, a quem chamarei de Antônio, era órfão. Por essa razão, cresceu sob os cuidados dos tios e de sua prima. Antônio trabalhava no campo enquanto Joana cuidava da casa. Como a situação financeira dos dois não era das melhores, decidiram morar por um tempo na casa onde Antônio havia crescido. Eles estavam casados havia apenas 2 semanas, quando, certo dia, tia Joana desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Muitos boatos começaram a circular pelo povoado. Diziam que ela havia fugido com um amante, que tinha voltado para a casa dos pais e muitas outras coisas. Infelizmente, nenhum desses rumores era verdadeiro. Naquela época, minha bisavó Maria tinha apenas 15 anos. Ela também já era casada, tinha filhos pequenos e, como era costume naqueles tempos, era dona de casa. Meu bisavô trabalhava durante a noite, enquanto Maria permanecia sozinha em casa. Ela conta que uma semana depois do misterioso desaparecimento da irmã, sentiu durante a noite alguém se sentar na beira de sua cama. A princípio, pensou que fosse meu bisavô. Porém, ao olhar melhor, viu a silhueta de sua querida irmã desaparecida. Tomada por uma mistura de emoções, minha bisavó apenas perguntou: "Irmã, onde você esteve? Há muitos boatos no povoado que estão fazendo seu marido duvidar de você." Ela conta que Joana estava diferente. Seu semblante era triste e preocupado. A tia respondeu: "Não, Maria, eu não fui para lugar nenhum. Estão me mantendo escondida." "Mas escondida onde, irmã?" perguntou minha bisavó. "Maria, eu já preciso ir. Em breve vamos nos ver de novo." Essas foram as últimas palavras de tia Joana naquela noite. Logo depois, sua silhueta desapareceu na escuridão. Minha bisavó chorou durante toda a noite por tê-la perdido de vista. Mesmo assim, decidiu não contar nada à polícia nem ao marido de Joana, pois tinha medo das consequências. Os dias passaram e Joana voltou a aparecer em várias noites seguidas. Maria conta que sempre que a irmã surgia, as duas conversavam por longas horas. Mas toda vez que minha bisavó perguntava onde estava escondida, ela dizia que precisava ir embora. Curiosamente, minha bisavó nunca sentiu medo ao ver a irmã. Pelo contrário, para ela era um enorme conforto poder revê-la. Até que certa noite Joana perguntou: "Você realmente quer saber onde eu estou?" Depois continuou: "Maria, não se assuste, mas eu não morri naturalmente. Eu fui assassinada." Minha bisavó ficou completamente surpresa. Chegou a pensar que a irmã estivesse fazendo uma brincadeira de muito mau gosto. Mas Joana continuou: "No dia em que desapareci, a prima do meu marido pediu que eu fosse buscar água no tanque para lavar a louça. Eu estava levando um jarro quando senti uma pancada muito forte na cabeça. Naquele momento eu ainda não estava morta, apenas havia perdido os sentidos. Minha bisavó Maria permaneceu imóvel, sem conseguir reagir, ouvindo atentamente cada palavra da irmã. Joana prosseguiu: "Depois decidiram me jogar no fundo do tanque. Por favor, diga ao meu marido para me procurar, para que eu possa receber um sepultamento cristão." Chegou o momento em que as duas se despediram. No entanto, minha bisavó não conseguiu dormir durante toda a noite, pois não sabia se aquilo realmente tinha acontecido. Na manhã seguinte, decidiu procurar o padre da igreja do povoado e contar tudo. Mas o padre, visivelmente irritado, acusou minha bisavó de estar escondendo a irmã.
Insinuou que Joana havia sido infiel e, naturalmente, não acreditou em uma única palavra do relato. Diante daquela reação, Vó Maria resolveu ir até a delegacia de Tenda. Informou o local onde, segundo sua irmã, o corpo estaria submerso. Algumas horas depois, ficou comprovado que tia Joana, ou aquilo que a visitava durante as noites, não havia mentido. Lá, no fundo do tanque, estava o corpo sem vida de sua irmã. De maneira inexplicável, o corpo não apresentava um estado avançado de decomposição. Parecia apenas que ela estava dormindo. Depois que Joana recebeu um sepultamento cristão, minha bisavó acreditou que as aparições finalmente terminariam. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela mesma noite, ela voltou para revelar um detalhe ainda mais aterrorizante. Maria, você quer saber quem me matou? A cerca de 100 metros do tanque existe uma árvore com uma cavidade na parte de trás. Lá você vai encontrar um pedaço de madeira com pregos e um dos meus sapatos. Eu não estou mentindo. Na manhã seguinte, minha bisavó foi até o lugar indicado por sua irmã. E parecia até coisa de feitiçaria, porque mais uma vez tudo o que Joana havia dito era verdade. Restava apenas uma pergunta. Quem teria assassinado sua irmã de forma tão cruel? Ela não demoraria a descobrir a resposta. Quando anoiteceu, Joana contou que Rose, juntamente com 2 cúmplices, havia cometido aquele crime brutal. Segundo ela, Rose sempre foi apaixonada por Antônio, seu próprio primo, e jamais permitiria que ele fosse feliz ao lado de outra mulher. A cada noite, minha bisavó acreditava menos no que ouvia. Porém, tudo o que Joana dizia acabava sendo confirmado como verdadeiro. Com o passar dos dias, as duas continuaram conversando, mas havia uma diferença. Joana começou a insultar minha bisavó. Dizia palavras muito pesadas, que Maria prefere não repetir até hoje por terem sido extremamente dolorosas. Foi então que, entre orações e lágrimas, minha bisavó pediu que ela nunca mais aparecesse. Disse que aquelas visitas apenas lhe causavam sofrimento e que, no fundo, sabia perfeitamente que aquilo já não era mais sua irmã. Anos depois, Maria conta que Antônio nunca mais se casou e morreu ainda muito jovem. Rose também jamais se casou e nunca teve filhos. Dizem que ela morreu durante um ataque de abelhas. Minha bisavó guarda a lembrança de sua irmã com muito carinho até os dias de hoje. Mesmo assim, nunca soube dizer se quem a visitava era realmente o espírito de Joana, alguma entidade ou até mesmo um demônio. Há apenas um último detalhe. Muitos anos depois do crime, um morador daquela comunidade, já em seu leito de morte, confessou que Rose e outras 2 pessoas desconhecidas haviam assassinado tia Joana. Compartilho este relato com muito carinho. Tenho várias histórias, mas hoje, quando vi que estavam compartilhando experiências relacionadas a gatos, resolvi enviar esta pequena história. Sempre tive gatinhos. Desde a minha infância mais distante até os dias de hoje, meus melhores companheiros e guardiões sempre foram eles. Há aproximadamente 5 anos, meu pai faleceu em uma pequena cabana onde também morávamos eu, meu irmão, meu gato Floyd e 2 cachorrinhas. A cabana era muito pequena, por isso meu irmão dormia em um quartinho, meu pai em outro e eu dormia no sofá da sala. Desde que chegamos àquele lugar, comecei a ouvir sons de passos no telhado, barulhos ao redor da casa e, além disso, tinha uma sensação insuportável de estar sendo observada o tempo todo. Na verdade, eu sempre colocava a culpa no meu gato e nas cachorrinhas. Meu pai tinha Alzheimer, por isso muitas coisas que ele dizia eu atribuía à doença. Ele dizia que um amigo o visitava durante a noite e conversava com ele pela janela. A verdade é que eu quase não dormia, porque estava sempre cuidando dele e vivia com a ansiedade de que ele saísse de casa e se perdesse, algo que aconteceu várias vezes. Também tinha medo de que ele tivesse crises de histeria por não nos reconhecer e acreditar que éramos estranhos que o mantinham sequestrado. O fato é que comecei a ouvir meu pai conversando sozinho. Mais uma vez, atribuía aquilo à doença. Mas essas conversas durante a madrugada começaram a se tornar cada vez mais frequentes.
Muitas vezes ele me dizia: "Meu amigo está dizendo para eu ir com ele, para aquela casa." Então apontava para um galpão abandonado que ficava no fim do terreno. Segundo os vizinhos, aquele galpão havia sido palco de muitas coisas terríveis ao longo dos anos. Como eu disse, meu pai faleceu e eu acabei ficando com o quarto dele. Todas as noites eu dormia com meu gato Floyd e comecei a notar que ele estava muito inquieto. Ele ficava olhando pela janela durante a noite e de repente assumia uma postura de ataque. Em uma noite muito quente, resolvi colocar a cama embaixo da janela. Afinal, ela tinha tela contra mosquitos. Por volta da 1 da manhã, comecei a ouvir barulhos do lado de fora da janela. Parecia que alguém estava caminhando por ali. Fiquei muito assustada e imediatamente pensei naquele suposto amigo que visitava meu pai. Meu gato pulou sobre mim e começou a rosnar e atacar algo que eu não conseguia ver. Ele foi até a janela completamente furioso. Logo em seguida, uma forte rajada de vento o empurrou. Naquele momento, criei coragem. Peguei Floyd nos braços e fui até onde meu irmão mais novo estava. Acendemos todas as luzes da casa. Pouco depois, ouvimos passos no telhado. Pensamos que pudesse ser algum ladrão ou algo parecido. Então começaram batidas em algumas janelas e também nas paredes da casa. Depois de alguns minutos, eu não aguentei mais e resolvi sair. Saí com um pedaço de pau nas mãos e meu gato veio logo atrás de mim. Pedi ao meu irmão que trancasse a porta e que, se acontecesse qualquer coisa, ligasse para a polícia. Mas, depois de algum tempo procurando, com o medo tomando conta de mim, não encontrei absolutamente nada. Encontrei apenas minhas cachorras escondidas atrás da casa, encolhidas e chorando. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Oséias e até hoje continuo morando em um sítio. Essa é minha vida e meu filho mora perto de mim junto com a esposa. O que vou contar aconteceu há aproximadamente 22 anos. Quando meu filho se mudou para o sítio, eu lhe dei um terreno de presente. No começo eles ficaram morando conosco, mas com o passar do tempo construíram a própria casa. Ela ficava a cerca de 5 minutos de caminhada da nossa propriedade. Tanto eu quanto ele trabalhávamos juntos. Compartilhávamos o mesmo rebanho de vacas e nos ajudávamos em todos os serviços da roça. A diferença era que eles já tinham a própria privacidade. Certa vez meu neto ficou doente, então meu filho e minha nora precisaram descer até a cidade onde morava a família dela. A intenção era ficar apenas alguns dias. Mas, no fim das contas, permaneceram lá por quase uma semana. Durante esse período, decidi construir um galinheiro para eles. Eles tinham algumas galinhas, mas elas dormiam nas árvores. Achei que seria melhor fazer um espaço adequado para elas. Além disso, queria recebê-los com um gesto de carinho quando voltassem. Era uma forma de mostrar que eles sempre seriam bem-vindos. Para falar bem a verdade, eu sempre gostei de me manter ocupado. Passava muito tempo consertando cercas, trocava mourões, preparava currais e roçava terrenos pelas bandas. Sempre encontrava alguma coisa para fazer. Trabalhei durante 3 dias no galinheiro. Construí tudo com peroba fedida e tela de arame. Ficava atrás da casa, não muito longe do tanque de lavar roupas. Logo atrás, começava a mata. Foi durante a segunda noite que algo estranho aconteceu. Lembro que já tinha jantado. Ainda era cedo e eu não estava com sono, então pensei em adiantar mais um pouco do serviço. Queria terminar o galinheiro naquela mesma noite. Acendi a lâmpada do quintal dos fundos. Ela não iluminava muito, mas era suficiente para trabalhar. Além disso, eu carregava uma lanterna que iluminava exatamente o lugar onde eu estava. Eu estava prendendo a tela na estrutura de madeira que ficava de frente para a casa do meu filho. A mata estava atrás de mim. De onde eu trabalhava, conseguia ver a porta dos fundos e parte do quintal iluminado.
Então tive a impressão de perceber um movimento em um dos cantos. Virei por instinto. Parecia haver alguém parado ao lado da casa. No primeiro momento, pensei que fosse alguma ferramenta mal posicionada. Achei que talvez fosse uma vassoura ou uma pá encostada na parede. Continuei trabalhando enquanto observava de canto de olho. Foi então que percebi que aquilo se moveu. Oh, susto do diabo quando percebi que era uma pessoa. De relance pensei que pudesse ser minha esposa. Chamei por ela, mas ninguém respondeu. Aproximei-me um pouco. Ao lado da casa não havia nada, só existia a cerca de arame. Mais além, começava a escuridão da mata. Voltei para o galinheiro. Tentei continuar pregando os pregos para prender a tela, mas já não conseguia me concentrar. Eu tinha aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Não conseguia parar de olhar em direção à casa. Chamei minha esposa mais uma vez, pois ainda estava convencido de que podia ser ela. Mesmo assim, ninguém respondeu. Apesar disso, meu corpo dizia que havia alguém escondido ali atrás. Então caminhei até um dos cantos. Dei alguns passos. Olhei por entre a vegetação ao lado da casa e foi então que a vi. A pouca luz que chegava era suficiente para iluminar parte do seu rosto. Havia uma pessoa escondida atrás de uma árvore. Apenas o rosto aparecia. Era tão branco que dava medo só de ver. Parecia ser uma mulher e tenho certeza de que jamais a tinha visto antes. Felizmente eu ainda segurava o martelo na mão. Naquela época não costumávamos agir por impulso, mas também não era normal encontrar desconhecidos dentro das próprias terras. Quando aquela mulher percebeu que eu a havia descoberto, tentou se esconder novamente. Perguntei quem ela era. Ela não respondeu. Então dei alguns passos à frente. Levava o martelo escondido atrás das costas por precaução. Foi nesse momento que ela falou. Disse que estava procurando pelo Teodoro. Logo depois começou a rir. Teodoro era meu neto. Eu não entendia como ela sabia o nome dele. O rosto daquela coisa era estranho. Não sei explicar de outra forma. Os olhos eram separados demais, o nariz era deformado e uma das narinas era muito maior que a outra. Comecei a me sentir extremamente incomodado. Aquela mulher se comportava como uma criança, mas devia ter uns 50 anos. Ela cobria a boca com as mãos, soltava pequenas risadas e voltava a perguntar por Teodoro. Respondi que ele já não morava mais ali. Obviamente era mentira. Depois perguntei como ela o conhecia, mas aquela coisa começou a ficar inquieta. Parecia desesperada. Então começou a sair de trás da árvore. Foi quando consegui ver mais do seu corpo. Seus ombros, braços e parte do tronco apareceram. Ela usava algo parecido com um lençol enrolado ao redor do corpo. Estava sujo e parecia molhado, como se tivesse acabado de sair de um riacho. Havia algo muito estranho em sua aparência. Os ombros tinham protuberâncias incomuns e as mãos pareciam deformadas, como se houvesse caroços debaixo da pele. Fora isso, sua boca era torta. Por isso sua voz soava tão estranha. Aquela coisa continuou repetindo o nome de Teodoro. Cada vez parecia mais desesperada, como se realmente estivesse irritada por não conseguir encontrá-lo. Eu tentei me aproximar mais um pouco, mas a cerca me impedia de avançar. Mesmo assim, eu conseguia vê-la. E quanto mais a observava, pior me sentia. Ela tinha um cabelo muito estranho. Em algumas partes da cabeça havia mechas compridas, mas na maior parte parecia completamente careca. A pele do couro cabeludo brilhava sob a pouca luz que vinha do quintal. Era uma visão perturbadora. Comecei a gritar pelo nome da minha esposa, mesmo sabendo que provavelmente ela não conseguiria me ouvir. As casas ficavam afastadas uma da outra, mas continuei chamando por ela. Eu não queria ficar sozinho diante daquela coisa. A mulher era completamente perturbadora. Em alguns momentos parecia desesperada, logo depois soltava pequenas risadas. Era como observar alguém que simplesmente não sabia agir como uma pessoa normal.
Em determinado momento, ela ficou completamente imóvel. Olhou diretamente para mim com uma intensidade assustadora e abriu tantos olhos que pensei que fossem saltar do rosto. Permaneceu assim por vários segundos, depois levantou lentamente as mãos, cobriu a boca e voltou a rir. Aquela risada me deixou profundamente desconfortável. Soava como se ela estivesse tentando imitar a risada de uma menina. Mas havia algo errado. Algo simplesmente não encaixava. Parecia saltitar no mesmo lugar, mas na verdade seu corpo se movia de lado, como se tivesse dificuldade para se manter em pé. Como se as pernas não funcionassem direito. Senti um frio horrível no estômago. Minha cabeça não conseguia entender o que estava vendo. Aquilo não podia ser uma pessoa, pois sua maneira de se mover era estranha demais. Dei alguns passos para trás. Tinha medo de que ela se aproximasse. A mulher voltou a falar. Disse que precisava de Teodoro e que queria brincar com ele. Disse aquilo com um sorriso torto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E então aconteceu algo que jamais vou esquecer. Aquela coisa caiu no chão. Ela não se abaixou nem se ajoelhou, simplesmente deixou o corpo despencar para a frente como um saco de batatas. No mesmo movimento ficou apoiada de 4. Foi tão rápido que me pegou completamente de surpresa. Depois entrou no meio das árvores. Desapareceu entre a vegetação. Logo depois não consegui mais perceber nada. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu não reagi. Por que não fui atrás dela? A resposta é simples. Eu estava com medo. Havia algo naquela presença que transmitia uma sensação profundamente ruim. Não sei explicar melhor. Era como entrar em um lugar e sentir que existe algo errado, mesmo sem conseguir ver o que é. Meu corpo só queria se afastar dali. Minhas pernas estavam rígidas, mesmo assim permaneci no lugar. Depois de alguns instantes, aproximei-me da cerca. Tentei enxergar entre as árvores, mas só consegui ver a escuridão. Às vezes me parecia perceber algum movimento entre a vegetação, um reflexo, algo que desaparecia assim que eu tentava focar o olhar. No fim, já não vi mais nada. Aquela coisa havia desaparecido completamente mata adentro. Decidi voltar para casa. O caminho pareceu interminável, e olha que eram apenas alguns minutos de caminhada. Enquanto andava, tinha a sensação de que alguém me observava do meio das árvores. Comecei a rezar. Primeiro em voz baixa, depois um pouco mais alto. Eu só queria chegar até minha esposa. Quando finalmente entrei em casa, contei tudo para ela. Expliquei exatamente como era aquela mulher. Minha esposa ficou muito nervosa e pegou uma garrafa de água benta. Depois voltamos juntos até o local. Eu levava uma lanterna e ela caminhava rezando. Revistamos os arredores do galinheiro. Olhamos atrás das árvores. Procuramos ao lado da cerca, mas não havia sinal de absolutamente nada. Mesmo assim, nenhum de nós acreditou que aquilo fosse uma pessoa. Minha esposa tinha certeza de que era uma bruxa. E para falar a verdade, eu pensava a mesma coisa. Aquilo não podia ser um animal. Também não podia ser um ser humano comum. Mas o que mais me preocupava era outra coisa. Por que ela perguntava pelo meu neto? Como sabia o nome dele? Não consegui dormir. A todo momento eu olhava pela janela da cozinha para observar o quintal. Depois olhava para o galinheiro. Em seguida encarava as árvores. Eu me sentia extremamente incomodado. Qualquer barulho me colocava em alerta. Era a primeira vez que algo assim aparecia em minhas terras, e olha que no mato acontece bizarrice, viu? Depois disso, tomamos uma decisão. Nosso neto não voltaria para o sítio por algum tempo. Meu filho e minha nora não entendiam o motivo. Na verdade, ficaram até um pouco irritados quando insistimos. Eles achavam que estávamos exagerando, mas eu não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. Havia algo nela que estava relacionado ao Teodoro. Eu sentia isso. Foi então que comecei a fazer algumas perguntas ao menino. Naquela época ele tinha 5 anos.
Conversei com ele da forma mais tranquila possível, sem assustá-lo, sem mencionar o que eu havia visto. Theo nos contou que brincava com uma menina. Disse isso com toda a naturalidade, como se estivesse falando de qualquer amigo. Ele explicou que era uma menina usando uma roupa branca, que usava um rabo de cavalo e que tinha os olhos um pouco afastados. Quando ouvi aquilo, senti um vazio no estômago. Naquela mesma noite, conversei com meu filho e com minha nora. Contei tudo a eles. No começo, minha nora se mostrou cética. E eu não a culpo. Eu mesmo duvidaria se alguém me contasse uma história dessas. Mas jurei pelo que eu mais amava que estava dizendo a verdade. Repeti exatamente o que havia visto atrás da árvore. Aos poucos, todos começamos a ligar os pontos. Teodoro havia adoecido de repente, praticamente de uma semana para outra. Primeiro vieram as dores de cabeça, depois apareceram as febres e em seguida começaram as náuseas. O menino estava muito pálido e sem energia. Passava mais tempo deitado do que brincando. Minha esposa estava convencida de que aquela coisa tinha relação com tudo o que estava acontecendo. Ela dizia que era um ser da mata e que estava sugando a energia dele. A verdade é que eu não sabia no que acreditar, mas também não encontrava uma explicação para tantas coincidências. Para tirar a dúvida, buscamos ajuda. Fomos até um curandeiro bastante conhecido na região, daqueles que têm papéis em todo o poste. Explicamos tudo o que havia acontecido e contamos o que o menino dizia sobre aquela suposta amiga. O homem nos explicou que a medicina poderia ajudar o pequeno, mas que sentia uma energia muito pesada ao redor dele. Disse que alguma coisa havia se aproximado demais. Segundo ele, alguma criatura da mata poderia ter voltado sua atenção para o menino. Quando ouvi aquilo, lembrei de muitas coisas. Às vezes deixavam o Theo brincando sozinho perto da casa. Nada fora do normal. Todos nós que crescemos em sítios fizemos isso. Ninguém espera que algo assim aconteça. Até hoje tenho dificuldade em acreditar no que vi naquela noite. Mesmo assim, decidimos tomar algumas precauções. Procuramos um padre que conhecemos em Pirapora, do Bom Jesus. Pedimos que ele benzesse todo o sítio. Primeiro ele benzeu minha casa, depois os currais. Em seguida, a propriedade do meu filho. Também jogou água benta perto da mata e nós o acompanhamos durante todo o percurso. A partir daquele dia, nunca mais deixamos Teodoro brincar sozinho, muito menos perto das árvores. Sempre havia alguém de olho nele. Felizmente, tudo começou a melhorar. A doença foi desaparecendo aos poucos e o menino recuperou a cor. Voltou a correr, a brincar e nunca mais mencionou aquela menina. O mais curioso para mim continua sendo isso. Diante do meu neto, ela aparecia como uma menina, mas diante de mim surgiu como aquela criatura deformada. Ainda me lembro do que o curandeiro comentou depois. Ele dizia que as crianças possuem uma inocência diferente e que algumas presenças se aproveitam disso. Segundo a experiência dele, esses seres costumam se mostrar de formas menos ameaçadoras, de maneiras que despertam confiança. Por isso, muitas crianças se aproximam sem sentir medo. Com o passar dos anos, meu filho teve mais 2 filhos. Eles também cresceram no sítio. Correram pelos mesmos caminhos, brincaram perto das mesmas árvores, mas nenhum deles adoeceu como Teodoro havia adoecido. Tudo se acalmou. Ou pelo menos foi isso que acreditei durante muitos anos. No entanto, houve uma ocasião que me fez lembrar daquela noite. Nessa época já havia se passado bastante tempo e a vida no sítio havia voltado ao normal. Certa tarde eu estava verificando uma parte do terreno atrás da minha casa. Estava acompanhado por um dos meus cachorros. Eu descia uma pequena colina, de onde estava ainda conseguia enxergar o quintal dos fundos da casa. Lembro que o cachorro caminhava tranquilamente, farejando a terra e entrando entre o mato. De repente ele parou, ergueu as orelhas e começou a rosnar em direção à mata. Pensei que tivesse encontrado uma lebre ou algum outro animal escondido no mato. Já haviam se passado vários anos desde o que aconteceu com aquela mulher e eu tentava não pensar muito nisso.
mas então senti algo estranho. Foi um arrepio que percorreu meus ombros. A mesma sensação que tive naquela noite ao lado do galinheiro. Fiquei imóvel, olhando para onde o cachorro encarava. Foi então que percebi alguma coisa. Entre as árvores havia uma forma estranha. Parecia um lençol, como se alguém o tivesse deixado pendurado entre os galhos. Mas estava de um jeito estranho. Dava a impressão de estar sobre uma pedra ou em cima de alguns arbustos. Fiquei observando. Aquilo estava a uns 10 metros de distância e o cachorro continuava rosnando. Chegou até a andar para trás, algo que eu nunca tinha visto ele fazer. Continuei olhando, tentando entender o que era. Então aconteceu. Aquele vulto se mexeu. Não muito. Talvez apenas alguns centímetros. E eu garanto que não havia vento algum soprando. Senti um nó se formar no meu estômago e dei alguns passos à frente. Afastei alguns galhos para enxergar melhor e justamente naquele instante aquela coisa saiu correndo. Foi um movimento muito rápido. Parecia uma pessoa coberta por um lençol. Algo branco atravessou o mato e desapareceu entre as árvores. Eu juro que fiquei parado por alguns segundos, depois corri atrás dela. Fui até o lugar onde a tinha visto. Afastei os galhos, olhei atrás dos troncos, mas não havia nada. Nem qualquer sinal de que alguém tivesse passado por ali. Foi como se simplesmente tivesse desaparecido. A primeira coisa que veio à minha mente foi aquela silhueta. A mesma que perguntava por Teodoro. Eu não queria voltar a preocupar minha esposa, então retornei para casa sem comentar nada com ela. Entrei na cozinha, peguei o frasco de água benta e voltei ao lugar onde havia visto aquilo. Lembro que caminhei entre as árvores rezando. Fui jogando água benta ao redor. Não sei se aquilo serviu para alguma coisa, mas me trouxe um pouco de tranquilidade. Durante os dias seguintes, senti uma energia estranha naquela parte do terreno, como se alguma coisa me observasse sempre que eu passava por ali. Por isso comecei a visitar meu filho com mais frequência. Todos os dias eu ia ver meus netos e perguntava como eles estavam. Também perguntava se algum deles apresentava sintomas estranhos. Felizmente todos estavam bem e, aos poucos, aquela sensação desapareceu. Até hoje tenho dificuldade em imaginar uma criança de 5 anos brincando com uma coisa daquelas. Por isso sempre digo uma coisa às pessoas que vivem perto de florestas ou em lugares cercados por mata. Vigiem seus filhos. Conversem com eles. Perguntem com quem eles brincam. Porque às vezes as crianças veem coisas que os adultos não conseguem perceber e algumas presenças sabem perfeitamente de quem devem se aproximar. Estou muito feliz de poder contribuir com esse relato. Espero que tenha aberto os olhos de algumas pessoas em relação às entidades. Um grande abraço e que todos durmam essa noite na presença do nosso Senhor Jesus. Quando eu estava no ensino médio, meus amigos e eu costumávamos visitar o cemitério que ficava no final da cidade. O lugar era enorme, mas não era apenas um cemitério. Toda a área era cercada por uma imensa floresta. Passamos praticamente um ano inteiro indo até lá nos finais de semana para fazer o tipo de coisa que adolescentes inconsequentes costumam fazer. Esperávamos anoitecer completamente e então entrávamos no cemitério. Na maior parte das vezes, apenas encontrávamos um lugar tranquilo para ficar sentados conversando durante algum tempo. De vez em quando, porém, resolvíamos explorar o cemitério e a mata ao redor. Nunca nos aventurávamos muito para dentro da floresta porque a escuridão era intensa demais. Isso geralmente acontecia em ocasiões especiais, como quando conseguíamos convencer algumas garotas a irem conosco. Houve uma noite específica naquele cemitério que eu nunca consegui esquecer. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Sem dúvida alguma, foi a experiência mais assustadora da minha vida. Naquela noite, éramos 6 pessoas. Eu, meus 2 melhores amigos e 3 garotas da nossa turma.
Eu havia conseguido algumas coisas para o nosso encontro no cemitério que para pessoas da nossa idade eram ilegais. Vou deixar por isso mesmo. Isso acabou sendo um bom incentivo para convencer as garotas a irem conosco. Uma delas vou chamar de Hannah. Eu gostava muito dela. O problema é que acho que ela nunca gostou de mim da mesma forma que eu gostava dela. Naquela noite, tentei de tudo para fazê-la mudar de ideia, mas simplesmente não aconteceu. Conforme as horas passavam, Hannah disse que queria explorar a floresta ao redor do cemitério. Todos nós fomos contra a ideia. A mata era enorme e extremamente escura. Parecia uma péssima ideia, mas como sempre fui facilmente influenciável, bastou ela insistir um pouco para eu aceitar acompanhá-la. Quando a garota de quem você gosta quer entrar numa floresta escura ao seu lado, você simplesmente não pensa duas vezes. Meus amigos fizeram um bom papel e convenceram as outras duas garotas a permanecerem com eles. Hannah e eu seguimos mata adentro. Ela estava um pouco estranha, mas eu não me importava. Ficava falando sobre rituais, espíritos e vários outros assuntos desse tipo. Eu apenas concordava com a cabeça enquanto aproveitava aquele momento ao lado dela. Caminhávamos devagar por causa da escuridão sob as árvores. Logo percebi que estávamos em uma parte do terreno do cemitério onde eu nunca havia estado. O lugar era triste. Havia túmulos extremamente antigos, completamente esquecidos pelo tempo e pela natureza. Os nomes mal podiam ser lidos. Muitas lápides estavam quebradas, e as que permaneciam inteiras estavam totalmente cobertas por musgo e folhas secas. Eu nem fazia ideia de que existiam túmulos tão distantes dali. Porém, aquelas sepulturas escondidas não foram a única coisa que encontramos. Mais ao fundo da mata havia uma pequena igreja abandonada. No começo pensei que pudesse ser algum tipo de mausoléu, porém quando nos aproximamos e observamos melhor, ficou claro que era realmente uma pequena igreja. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Hannah continuava dizendo coisas estranhas sobre almas dos mortos e tudo mais. Eu, por outro lado, só conseguia pensar em como era incrível existir uma igreja abandonada escondida no meio daquela floresta. Eu queria muito entrar para explorar. Ela ficou receosa. Disse que, se invadíssemos o lugar, poderíamos perturbar as almas que descansavam ali. Respeitei o comentário dela, mas, sinceramente, achei aquilo a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Passei alguns minutos tentando convencê-la de que não estaríamos incomodando ninguém. No fim, ela aceitou entrar comigo. Subimos até as duas grandes portas de madeira da igreja. Elas estavam presas com correntes e um cadeado. Eu percebia que Hannah estava desconfortável, mas continuei tentando abrir a porta. Em vez de me preocupar com o que ela sentia, eu só queria parecer corajoso diante dela. Nem sei qual era a minha lógica naquela época. Depois de arremessar o corpo contra a porta várias vezes, consegui quebrar parte da dobradiça. Entrei na velha igreja. À primeira vista, o lugar era incrível. Havia umas 7 fileiras de bancos de madeira, um pequeno altar ficava bem em frente à entrada e ainda existiam alguns livros espalhados pelo chão. Hannah permaneceu parada na porta, insistindo para irmos embora. Eu fazia exatamente o contrário. Caminhava pelo interior da igreja tentando convencê-la a entrar. Fui até o altar e comecei a fazer uma imitação desrespeitosa de um pastor pregando. Ela não achou graça nenhuma da minha infantilidade. Então dei mais um passo e recebi exatamente o que merecia. As tábuas atrás do altar deviam estar podres. Elas quebraram e eu despenquei através do piso. A queda foi de aproximadamente 3 metros. Doeu muito. Caí sobre um chão duro, coberto por pedras. Foi isso que finalmente fez Hannah entrar na igreja. Ela correu até o buraco para ver se eu estava bem. Gritei que estava tudo bem, embora estivesse sentindo muita dor. Peguei meu celular. A lanterna não era muito boa, mas já ajudava. Iluminei perto do buraco e percebi que havia uma escada instalada ali para subir de volta. O problema era que estava completamente quebrada. Hannah comentou que aquilo parecia ser uma espécie de alçapão com acesso ao espaço sob o piso da igreja.
Pedi que ela voltasse correndo e chamasse nossos amigos. Mesmo estando no meio da floresta, ela não demoraria muito para encontrá-los. Ela não queria me deixar sozinho, mas insisti que ficaria tudo bem. Eu só queria sair daquele buraco. Ela reclamou um pouco, mas logo ouvi seus passos atravessando a porta de madeira da igreja. Tentei ligar para meus amigos para avisar que Hannah estava voltando até eles, mas nenhum dos dois atendeu. Enquanto esperava, liguei novamente a lanterna e comecei a observar melhor o lugar onde estava. No começo eu nem queria olhar muito ao redor porque morria de medo de aranhas, e aquele parecia o lugar perfeito para elas. À primeira vista parecia apenas um pequeno cômodo comum sustentado por algumas vigas de madeira. Fui até a escada destruída para ver se havia alguma forma de consertá-la. Não havia. Ela estava completamente inutilizada. Enquanto examinava a escada, tive a impressão de ouvir algo atrás de mim. Parecia algum tipo de movimento. Não eram passos. Era como se alguma coisa estivesse se arrastando. Virei e iluminei o outro lado do cômodo. No início não vi nada, mas quando movi a lanterna novamente, notei algo pelo canto dos olhos. Aproximei o feixe de luz do chão, perto de uma das vigas. A terra sobre as pedras parecia ter sido remexida recentemente. Meu coração começou a disparar, embora eu nem soubesse exatamente o motivo. Não podia afirmar se aquela terra já estava daquele jeito antes. Foi então que comecei a sentir o peso da situação. Agora eu estava com medo e nem sabia explicar por quê. Comecei a gritar para meus amigos se apressarem. Enquanto olhava para o buraco acima de mim e gritava, ouvi outro som. Dessa vez parecia um grunhido. Cada parte do meu corpo dizia para eu não olhar naquela direção. Mesmo assim, apontei novamente a lanterna para onde achei que o som havia vindo. Tudo o que consegui fazer foi gritar. Bem diante de mim havia um homem estranho. A luz do celular refletia na cabeça completamente careca dele. Seus olhos carregavam pura raiva, como se atravessassem a minha alma. Ele estava no chão e, por mais inacreditável que pareça, ele estava rastejando lentamente em minha direção. Entrei em completo desespero. Implorava para meus amigos chegarem logo. De repente ouvi as portas da igreja serem escancaradas. Um dos meus amigos jogou um enorme galho de árvore dentro do buraco e eu comecei a subir pelo galho. A cada movimento sentia a madeira estalando sob o meu peso. Por um verdadeiro milagre, ele não quebrou completamente e consegui alcançar a parte de cima. Meus amigos ficaram confusos ao me verem gritando como se alguém estivesse me esfaqueando. Contei que havia uma pessoa lá embaixo. Mesmo eu dizendo para não fazerem isso, eles se debruçaram sobre o buraco e apontaram suas lanternas para dentro. Eles não acreditavam em mim e queriam ver com os próprios olhos. Quando olharam, realmente viram o homem. Mas, em vez de continuar rastejando em minha direção, ele estava voltando lentamente para trás de uma das vigas. Um dos meus amigos insistiu que deveríamos buscar ajuda, dizendo que talvez aquele homem estivesse ferido ou preso ali. Os outros, porém, conseguiram convencer todo mundo de que precisávamos ir embora imediatamente. Na opinião deles, aquele homem representava um perigo para nós. Antes de sair, empurrei novamente o grande galho para dentro do buraco. Pensei que se aquele homem realmente precisasse de ajuda, talvez conseguisse usá-lo para subir. Durante 2 dias, a culpa me consumiu. Eu não conseguia parar de pensar que talvez aquele homem realmente precisasse de ajuda e que nós o havíamos abandonado ali para morrer. Na segunda noite, resolvi voltar sozinho ao cemitério. Fui direto até a igreja e não consegui acreditar no que vi. O enorme galho não estava mais dentro do buraco. Ele estava sobre o piso da igreja, ao lado dos bancos. Comecei a chamar pelo homem enquanto iluminava o buraco com uma lanterna muito melhor do que a do meu celular. Não havia absolutamente nenhum sinal dele. Senti um enorme alívio por saber que ele não havia morrido ali embaixo. Mas esse alívio durou apenas um instante. Logo foi substituído por um medo ainda maior. Até hoje não faço ideia de onde aquele homem apareceu. Não sei como ele conseguiu entrar naquela igreja trancada.
E talvez o mais perturbador de tudo, também não faço ideia para onde ele foi. Depois daquela noite, nunca mais voltamos ao cemitério em grupo. Hoje nem sequer moro mais naquela cidade. Mas da próxima vez que visitar meus pais, acho que vou fazer uma última visita àquele cemitério e à velha igreja. Só espero que dessa vez eu esteja realmente sozinho. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.